Esse tema é muito pertinente, principalmente observando aquilo que nós temos vivido nos últimos meses, não só aqui em nossa cidade, mas em todo o país e em todo o mundo. E é um tema que vai nos ajudar a trabalhar a nossa mente, o nosso coração, a enriquecer com muito entendimento o nosso espírito diante de Deus, para que possamos caminhar rumo ao final de toda essa situação, se assim for a vontade de Deus, e que a graça dele nos acompanhe, né? A palavra de Deus diz que aquilo que ele começou em nós, ele vai finalizar, e que ele sempre leva a bom termo tudo que ele começa. Então eu creio nisso de todo o meu coração e sei que Deus tem algo muito bom e muito maior para cada um de nós como casa, como família. Nós escolhemos para trabalhar esse tema, reconstruir o livro de Neemias. É um livro que está no Velho Testamento, um livro muito rico em liderança, em capacidade de liderança, um livro muito rico em orientações, fala muito de planejamento, fala muito de conseguir alinhar os projetos que Deus tem para cada um de nós e termos êxito naquilo que Deus empreende através da nossa vida. Alguns detalhes históricos, né, desse livro, essa narrativa de Neemias, ela narra fatos acontecidos no ano, mais ou menos, né, aproximadamente no ano 445 a.C., durante o Império Persa, sob o reinado de Artaxerxes. Esse nome é complicado, né? E Neemias era um servo do Senhor que servia em uma das 3 capitais do Império Persa, chamada Suzã. Ele servia diretamente o rei. Então ele era uma pessoa de confiança do imperador, do rei da Pérsia. E essa era a situação de vida de Neemias naquele momento, sendo ali também muito usado por Deus. E a narrativa dele conta que ele recebeu algumas notícias a respeito do povo dele, a respeito da sua cidade. Eu te aconselho, quero abrir um parêntese aqui, se você tiver oportunidade, você que está em casa, gaste um tempo, leia esse livro de Neemias. É um livro muito gostoso de ler, é uma narrativa muito legal, é muito rica de informações, principalmente informações históricas. Ele só tem 13 capítulos, então não é tão grande assim, não vai consumir muito seu tempo. Então te aconselho a ler, fechando parêntese aqui. Mas o que é mais interessante nessa narrativa, e que aponta para aquilo que é o nosso tema, e também o nosso tema nessa manhã, é que ela é fundamentada em 3 grandes pilares, que não deixam também de ser princípios, né, da palavra de Deus. Então, quando nós apreendemos o que Neemias nos traz, ele fala ao nosso coração a respeito de oração, fala a respeito de sacrifício e fala a respeito de perseverança. Essas 3 palavras são importantíssimas na reconstrução de qualquer coisa na nossa vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela no âmbito das relações, seja ela espiritual. São 3 palavras que não podem se afastar de nós, da nossa mente, do nosso coração: oração, sacrifício e perseverança. Resumindo um pouco, bem rápido, a história de Neemias, ele recebe informações a respeito do seu povo, que estava na cidadela, lá em Jerusalém. Ele estava no reino da Pérsia, o povo de Deus tinha sido levado cativeiro e ficaria ali por 70 anos, e alguns retornaram, um povo remanescente que estava lá em Judá, estava passando por grandes dificuldades. A cidade tinha sido assolada na época da invasão, o templo tinha sido destruído, mas nesse momento já havia sido reconstruído, por ordem do rei Dario, através da orientação de Deus. E agora Neemias recebe a informação que o seu povo estava padecendo, sofrendo muito, uma cidade insegura,
e ele resolve, diante de Deus, tomar alguma posição. E para isso, antes de lermos um pedaço daquilo que nós escolhemos para compartilhar com vocês e refletir nessa manhã, eu quero orar. Orar por quê? Porque o momento que estamos passando também tem a ver com reconstrução. Nós começamos esse ano com uma ideia, com pensamento, com propósitos, e Deus move todas as coisas e muda todas as coisas segundo o querer, porque a Ele cabe tanto querer quanto realizar na nossa vida. E Ele mexe o mundo inteiro segundo aquilo que é a sua vontade e desconstrói, na maioria das coisas, tudo aquilo que estava na nossa cabeça, tudo aquilo que estava norteando as nossas ações. A partir de um isolamento, a partir de um distanciamento, a partir de uma falta de contato. E isso tudo para a igreja do Deus vivo é muito, mas muito difícil, porque somos uma igreja de relação, uma igreja relacional, uma igreja que ama estar junto, que adora a comunhão, e aí todas as coisas mudam, mas Deus tem um propósito em tudo isso, porque Deus sempre tem coisas novas para nós, não importam as circunstâncias ou as adversidades que venham a nos assolar. Deus tem um propósito e esse propósito vai a cabo, independente de nós, porque assim é o querer dele. Então, temos vivido muitas coisas, adversidades sem fim, desafios na área do emprego, na área financeira, principalmente na área da saúde, nas relações internas, das casas, relações conjugais, os relacionamentos. Tudo isso tem assolado o mundo. Empresas fechando, pessoas perdendo emprego, a saúde debilitada, o processo de saúde, principalmente no nosso país, que não consegue atender aquilo que é a necessidade vigente. Mas tudo isso pode ser rompido e levado a êxito se seguirmos aquilo que é a orientação de Deus para a nossa vida. Então eu quero orar, pedindo que Deus nos abençoe e agradecendo a Ele essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, chamados pelo Senhor e comissionados pelo Senhor para cumprir um propósito nessa terra. Deus, muito obrigado porque o Senhor é Pai, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é quem cuida de nós, independente do que somos, o Senhor é quem nos toma pela mão, o Senhor é quem nos conduz em graça e vitória em todo o tempo. Nós te somos gratos por essas pessoas que estão aqui e por todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelas mídias sociais, que a bênção do Senhor possa agora ser derramada sobre cada casa, nessa cidade, nesse estado, no país e em todo o mundo, porque a tua palavra, entrando nas casas, a tua bênção se estabelece e tudo aquilo que não pertence ao Senhor é jogado por terra e todo mal pode ser desfeito pelo comando da tua voz. Te peço, Deus, continua nos usando, continue nos levando a cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra. Eu quero ler alguns versos do livro de Neemias, mais uma vez, se você tiver oportunidade, leia todo o livro em casa, mas eu quero ler alguns versos do capítulo 1, 4 versos para ser mais exato, e 3 versos no capítulo 2. O livro começa assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora, no capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, verso 17, então disse a eles, às autoridades
judaicas daquele lugar. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei da Pérsia tinha me dito. Eles então assim responderam: sim, começaremos a reconstrução. E então se encheram de coragem para a realização desse projeto. Esse era o projeto de Deus na vida de Neemias e para a vida daquele povo. E usou o rei da Pérsia para ser a fundamentação da operação de reconstrução desses muros. Essa história eu não quero entrar em detalhes, você vai conseguir acompanhar no livro de Neemias. Mas o interessante para nós aqui é que Deus traz um projeto de reconstrução. E é isso que Deus está propondo para nós a partir de hoje. Reconstruir a nossa vida. A palavra de Deus diz, através da boca de Paulo, pelo Espírito Santo, que não devemos nos conformar com esse mundo. Esse mundo, a partir da vontade de Deus, trouxe uma nova forma para as coisas. Estabeleceu diretrizes, normativas. Mas o povo de Deus, ele não desobedece, mas também não se conforma com as diretrizes ou com as normas. Talvez o que eu estou falando aqui possa ser meio até antagônico, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não estou aqui fazendo apologia a sermos rebeldes contra aquilo que é a decisão da autoridade, mas eu estou conclamando a nós como igreja a nos deixarmos transformar pela renovação do nosso entendimento e a partir de uma adversidade, a partir de algo diferente, a partir de um projeto que Deus traz, possamos achar a forma de sermos significantes na nossa geração, nesse momento como igreja. E é isso que nós temos feito. Desde o momento que estabeleceu as diretrizes da pandemia, a igreja não deixou de ser igreja. Pelo contrário, ela passou a ser muito mais igreja do que era. Não foi o fechar das portas do prédio que mudou a característica da igreja. Não foi a proibição do contato que mudou o coração da igreja. A igreja sempre está pronta a reconstruir a partir do projeto de Deus. E nós, como filhos escolhidos, separados por Deus, precisamos estar preparados para tudo isso. E é por isso que o subtema de hoje diz: você está preparado para o novo de Deus? Nós temos vivido novo e vamos viver algo mais novo. E o novo não é o que era. Com certeza não voltaremos ao que éramos. Com certeza as coisas mudaram e mudaram de certa forma até permanentemente. Mas graças a Deus que nos dá a inteligência e estratégia para podermos alcançar o seu propósito e sermos relevantes na vida da comunidade na qual estamos inseridos e mudar a razão de vida de muitas pessoas através do nosso testemunho. Por isso que eu disse que o livro de Neemias, ele se estabelece e se fundamenta sobre 3 palavras fortes, sobre 3 pilares, pilastras, princípios, oração. Essa igreja, e eu estou falando dela porque é ela que nós conhecemos, ela nunca deixou de orar. E ela intensificou sua oração, em função de busca de novas estratégias, em função de alcançar aquele que precisa ser alcançado, em função de levar a palavra, o evangelho, o amor, o cuidado de Deus através de nós às outras pessoas. Achamos formas diferentes de agir, sem desobedecer o que estava sendo designado para nós. Nós vivemos isso. E estamos prontos para reconstruir. Não só na área material, mas principalmente na nossa área espiritual e na nossa área sentimental. Essa pandemia trouxe várias arestas para a vida e para a casa de muitas pessoas.
exigiu mais cuidado. Trouxe à convivência o que não convivia. As pessoas passavam mais tempo em casa dormindo do que acordado. E o maior tempo acordado não estava em casa. Relações pais e filhos, marido e mulher. As relações eram muitas vezes formais. E agora, com essa pandemia, com esse isolamento, elas foram obrigadas, as pessoas e os casais e as famílias, a viverem de fato juntas e a se entender da melhor forma possível. E nessas horas, queridos, aparecem arestas, não tem como não aparecer, mas Deus está aqui para nos ajudar a reconstruir o nosso casamento, ajudar a reconstruir o nosso lar, ajudar a reconstruir a nossa casa, ajudar a reconstruir a nossa igreja, ajudar a reconstruir a nossa cidade e trazer a bandeira de Deus sobre esse lugar e estabelecer que há um Deus que de fato pode mudar todas as coisas através do novo dele para nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Reconstrução foi o que foi apresentado para Neemias. E ele foi no embalo do Espírito Santo de Deus e da presença de Deus junto com ele. E Deus o abençoou. Mas para fazer o que ele fez não foi fácil. Ele conseguiu cumprir o seu propósito. Ele conseguiu reconstruir os muros em um prazo muito recorde do que já havia sido tentado antes e não foi conseguido. Mas houveram muitas situações adversas e, por isso, uma das palavras, sacrifício. Muita oração para iniciar, muita oração durante, muita oração para finalizar e sempre oração para levar a bom termo. E muito sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de vida, sacrifício do corpo, sacrifício da mente. Nós sabemos que todas as vezes que tentamos empreender coisas novas, que tentamos construir, eu estou passando por uma reforma em casa, eu sei o que é isso. Você mexe e aparece coisa que você nem tinha pensado. Você fala, vou quebrar aquilo ali, vai ser só aquilo. E aí quando você quebra, você descobre que não é só aquilo. E vai aparecendo coisa nova. Então os desafios vão ficando maiores. Vão ficando muito maiores. E nessa pandemia, e de tudo aquilo que nós precisamos de fazer e reconstruir, o maior desafio da nossa vida está na nossa mente. Ou sucumbimos ao que é, ou nos deixamos transformar pelo novo de Deus e alcançamos isto. É muita coisa, queridos. E talvez, por ver tanta coisa ser feita, a gente pode desanimar. E aí é onde eu quero entrar, que traz vamos falar assim, as dificuldades da reconstrução. O livro de Neemias, ele diz a respeito de algumas ameaças ao projeto. Eu vou dizer o endereço para você ler depois. Capítulo 4, no começo do capítulo, fala de sarcasmo desencorajador. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 4, a partir do verso 7, fala sobre de ataques, literalmente ataques inimigos. Capítulo 5 vem falar sobre o que eu disse, a desunião interna, os problemas internos dentro da sociedade, dentro da família, dentro da casa, dentro do casamento. E no capítulo 6, ele vem falar sobre falsas acusações, sobre o falso testemunho, sobre aquilo que é levantado. Por quê? Porque os inimigos, eles tentam de todas as formas impedir que nós alcancemos esse novo de Deus. Principalmente o inimigo das nossas almas. Ele trabalha em todas as áreas. Ele trabalha na área material e há nesse ponto ataques de fato do inimigo sobre nós. Ele ataca na área sentimental. Ele causa o rompimento das relações. Ele atrapalha o diálogo. Ele faz com que as palavras não sejam entendidas dentro do contexto que são faladas. Ele levanta acusações onde não existe, para desestabilizar todo o projeto, e é assim que funciona.
E nós precisamos estar preparados para lidar com essas coisas na nossa vida, nesse momento de reconstrução. Estamos reconstruindo para algo que Deus quer nos levar. É uma base aonde Deus agirá a partir e através de nós. E nós precisamos estar prontos para isso. E aí vem a terceira palavra, que é perseverança. A terceira palavra em que se fundamenta o livro de Neemias. Então, muita oração, muito sacrifício, mas acima de tudo, muita perseverança. Não desistir. Não se desanimar diante de todas essas coisas que são colocadas. Sarcasmo desencorajador. Sabe o que é? É a mesma coisa. Eu vou pegar o meu exemplo que eu estou vivendo. Eu estou lá fazendo uma reforma, sofrendo lá com pó, poeira, barulho e tudo mais que você imaginar. Confinado, eu estou isolado dentro do isolamento. Eu estou isolado dentro de um quarto e a área do fundo da minha casa. E aí podem aparecer os encorajadores da minha vida. Por que você foi mexer com isso? Você está louco? Não é o momento. Você não vai conseguir finalizar. Rapaz, vai ficar muito mais caro do que você pensou. Neemias viveu isso no projeto dele, no projeto que Deus deu para ele. Uma das partes do livro, quando eles terminam a reconstrução da primeira parte do muro, os inimigos falam assim: nossa, ficou fraquinho demais esse muro aí. Se uma raposa pular sobre ele, vai derrubar tudo. É isso que a gente ouve. É o ânimo que traz para nós. E se nós não estivermos alinhados com o firme propósito de Deus para a nossa vida, nós nos sucumbimos a essas palavras de desconforto e que tiram a nossa coragem, muitas vezes desistimos no meio do caminho e a obra não se completa. Ataques, de fato. Nós fizemos algo lá em casa, eu tive que rebaixar a garagem e com isso o meu portão ficou uns quase 40 centímetros longe do chão. E aí na primeira noite que tirou aquilo lá, eu falei, vou fazer uma armadilha aqui, para inglês ver, né, essa expressão. Arrumei algumas tábuas e pus por dentro do portão, pus algumas coisas encostando lá, para poder inibir o inimigo, o ataque inimigo. Bom, nessa primeira noite, foi algo sui generis. Coloquei as tábuas, não tinha muito como segurar, né, vamos falar assim, efetivamente aquilo. A gente estava muito cansado, fomos dormir e esquecemos de ligar o alarme. Levantamos pela manhã, a surpresa, o ataque inimigo. Levaram 2 botijões, tênis e várias coisas. Aí nós fomos verificar nas câmeras, os 2 rapazes abençoados, né, foram lá, tiraram as tábuas com a maior tranquilidade, testaram se o alarme estava funcionando, entraram. A gente estava dormindo, não percebeu nada. Ataque inimigo. A partir daí eu tive que criar uma armadilha toda diferente. E nós ficamos durante 3 semanas com uma armadilha diferenciada, um trabalhão no final da tarde, começo da noite, para montar aquela armadilha. Mas Deus está levando a bom termo o que Ele começou. A reforma está andando e isso não nos desanimou, pelo contrário. Nos animou mais ainda a tocar, seguir em frente, para que possamos cumprir o propósito. Então é ataque. Lá Neemias sofreu esse tipo de ataque. Neemias sofreu ataque psicológico. Das pessoas inimigas se reunirem e armarem conselho contra ele. Fazerem pressão. Nós vivemos isso na nossa vida. Muitas vezes as pessoas, não sei se por inveja, por descontentamento ou algo assim no coração, começam a haver um processo de reconstrução na nossa vida e tentam nos desanimar com palavras que não nos agregam, palavras que não nos levam à frente, nos alavancam, palavras que não são para nós como aio, mas pelo contrário tentam nos jogar cada vez mais em um buraco profundo e tirar de lá a corda do escape. Mas nós não desistimos, porque somos homens, mulheres, somos um povo que ora, que se sacrifica em função do projeto
e que, acima de tudo, persevera e não volta atrás. Não volta atrás. Uma vez, há muitos anos atrás, o Paulo Júnior estava fazendo uma ministração a respeito de Neemias, e eu anotei uma frase que ele colocou, e ele diz assim, que o desafio, a visão, o projeto de Deus para a nossa vida, não nos cansa. Sabe o que cansa a gente? Essas coisas. Os entulhos que nós vamos falar um pouquinho aqui, os ataques inimigos, a pressão psicológica, tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus, é isso que nos cansa. É nós olharmos para o projeto e nos ocuparmos mais com as dificuldades do que com o projeto em si. O povo viveu isso lá, começaram a reconstruir o muro, estava indo tudo bem a toda, e de repente começaram a desanimar, ouvindo essas coisas dos inimigos. Isso não vai dar certo, isso não vai acabar, já tentaram antes, não funcionou. Aquele tanto de entulho. Nós tiramos da nossa garagem 7 caçambas de terra. É muito entulho. Você não tem noção. Eu fui quebrar uma parede. Eu não imaginei que uma parede pudesse gerar tanto entulho quanto gerou lá. Eu fiquei assim de queixo caído. Uma parede de 15 centímetros por 2 metros e alguma coisa, gerou quase uma caçamba de entulho. É muito interessante. Como que o entulho, ele pode atrapalhar um processo. E quando nós olhamos para o entulho e não olhamos para o projeto concluído, nós desanimamos. Porque o entulho é muito maior. E aquele povo viveu isso. Eles olhavam para o entulho e desanimavam. Mas Neemias era um homem que não olhava entulho. Neemias era um homem que olhava o muro feito, porque era o projeto que Deus tinha dado para ele. Qual que é o projeto que Deus tem dado na reconstrução da sua vida? Eu quero te incentivar a olhar para o projeto que Deus te deu, e não para a dificuldade que você possa encontrar em cumprir esse projeto, em executar esse projeto. Não olhe para os entulhos. Entulho é passado. Entulho é o resto do que era. Entulho são destroços do que era a nossa vida antes de Deus. Por entulho. Mas quando você se olha no espelho, entendendo o que Deus fez por você e o que Deus é em você, você vê o projeto de Deus para a sua vida. Quando você se olha no espelho, você se vê um novo homem, uma nova mulher, um novo de Deus para a sua vida. É isso que nós precisamos cumprir. Não nos sucumbir àquilo que nos atrapalha. O novo de Deus vai se realizar na sua vida. O pastor Alexandre, com a equipe, até escreveu aqui, né? Tem uma música que diz, e a gente canta muito isso e fala muito isso. E o melhor de Deus ainda está por vir, né, Antônio? A gente acha que vai ficar bom e a gente nem viu o melhor de Deus. Porque o novo de Deus sempre, sempre será bom para nós. E a gente precisa de perseverar, orar e sacrificar o que precisar ser sacrificado para concluir esse projeto, para que possamos ver a nossa casa restaurada, para que possamos ver a nossa igreja ativa, atuante, relevante na sociedade, para vermos a nossa família gerando vida em vida, a partir da nossa vida, achando formas, achando jeitos de cumprir o propósito de Deus da nossa vida, sem desalinhar com aquilo que foi definido para nós, mas usando a estratégia de Deus para a nossa vida, a sabedoria que Ele colocou em nós, a inteligência que Ele liberou sobre cada um de nós. Nós precisamos tirar os entulhos da nossa vida, para que tudo isso floresça, e floresça de uma forma a gerar bastante fruto, a gerar frutos que permaneçam, a gerar frutos que nos levem ao céu, que é o grande propósito da nossa vida. Eu quero encerrar pedindo a você que ore bastante, pedindo a você que não tenha medo de sacrificar o que precisa ser sacrificado. Não sei se é tempo,
não sei se é seu físico, não sei o que pode ser na sua vida, mas você precisa de sacrificar alguma coisa para cumprir esse propósito. Nada é fácil, nada é fácil, mas uma coisa é certa: o Deus que te deu o propósito é o Deus que estará junto, pegando na sua mão, te firmando, mantendo em pé, levantando o seu queixo para que a sua cabeça esteja erguida, olhando para frente, para que você enxergue esse projeto pronto e não se sucumba ao que pode vir contrário ao que Deus deu para você. E acima de tudo, seja perseverante. Não desista de forma nenhuma. De forma nenhuma. Que quando você olhar para trás, que o para trás seja apenas referência do que vem para frente. Que seja o que não deve ser feito ou o que deve ser melhorado, e nunca o que vai atrapalhar. Que você encare o presente da sua vida, reconstruindo a partir dele o projeto que Deus tem para você, e que você possa ver o futuro que Deus tem para você através da perseverança, do sacrifício e da oração. Faça algumas perguntas para a sua vida. Veja onde você está, onde você estava e onde você quer chegar. Compare isso e veja o que precisa ser sacrificado para que isso seja atingido. Outra pergunta que você pode fazer: o que você poderia ser, mas que não é ainda? E a maior pergunta que você pode fazer na sua vida: você está de fato sob o comando de Deus, cumprindo o propósito dele? Se você conseguir resposta para essas perguntas, você saberá o quanto você está perto ou longe de Deus, e o quanto você está perto ou longe para cumprir o propósito de reconstruir a sua vida, seja ela em qualquer situação, de qualquer forma. Deus é bom, e Deus vai levar a bom termo o que Ele começou na minha vida e na sua vida, porque Ele faz novas, todas as coisas na nossa vida, todas as coisas. Ele te escolheu, Ele te encontrou, Ele te transformou e te fez nova criatura, porque tudo de Deus para nós é novo, e o novo de Deus sempre será melhor para nós do que era antes, com muita oração, sacrifício e muita perseverança. Eu queria te convidar a ficar de pé, e você que está em casa, que você pudesse agora orar conosco, agradecendo a Deus por esse tempo. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo junto com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio de compartilhar, obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina, e o Senhor nos ensinou hoje que é com muita oração, com sacrifício e com perseverança, que nós nos livraremos daquilo que é velho em nós, para dar espaço ao novo de Deus na nossa vida. Queremos, como igreja, abrir a nossa boca e declarar que queremos o novo do Senhor para nós, em nós e através de nós, para que possamos cumprir o Teu santo propósito e alcançar êxito naquilo que o Senhor tem preparado para nós como casa e como igreja. Pedimos a Sua bênção sobre cada família representada aqui e aqueles que nos assistem em casa. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas e estabelecidas em cada lar. Que a saúde de Cristo persevere sobre cada casa. E que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos. E que o Senhor leve refrigério a cada um. E se for da Tua vontade, a cura, em o nome de Jesus.